Vamos lá então, pessoal, dando continuidade aos princípios. O que nós vimos até agora? Vimos os supraprincípios, que é o da supremacia da indisponibilidade. Vimos os princípios constitucionais expressos no artigo 37, que é o nosso famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que nós vamos estudar agora? Outros princípios aplicados à administração pública, ok? Então eu já deixei o esquema ali do outro lado, pronto, e a gente vai acompanhar, tá? Então vem comigo aqui, eu vou chamar a atenção para vocês. Aqui varia muito conforme os doutrinadores. Alguns chamam de princípios infraconstitucionais, outros chamam de demais princípios da administração, outros chamam de princípios da administração, ok? Então tem uma série de nomes aqui. O que importa para nós é saber quais são, tá? Então vamos lá. O que nós vamos aprender agora? Outros princípios que não estão lá no 37, tá? Além do LIMP tem outros. Nós vimos no início do LIMP ali, eu chamei a atenção, existe o devido processo legal, existe o contraditório, existe a ampla defesa, existe o princípio da celeridade processual e uma série de outros princípios. Vamos para aqueles mais importantes para a nossa prova, tá? Dos mais importantes, chamo muito a atenção, que a FEPESE mais adora é o princípio da autotutela, tá? Mas principalmente entender a autotutela. Porque esse assunto vai cair tanto em atos, quanto em controle, quanto em poderes. Então é um assunto que nós vamos ver ele em 4 assuntos diferentes, tá? Então, a autotutela é importantíssimo para a nossa prova, tá? Daqui sai muita questão de prova da FEPESE. Quando não sai em princípios, sai em atos ou sai em poderes, ou controle, mas principalmente atos e poderes, tá? Então vamos lá. Antes de nós chegarmos nesse aqui, que é o principal da noite de hoje, fora o LIMP, nós vamos começar numa sequência lógica aqui. Esse aqui nós já vimos. Princípio da finalidade. Quando é que eu falei hoje do princípio da finalidade? Vem comigo aqui, ó. Eu falei que a administração pública é impessoal quando ela busca atender a sua finalidade, que é o interesse público. Então, o que é o princípio da finalidade? Nada mais é que atender o interesse público. Toda vez que a administração busca o interesse público, ela está buscando a sua finalidade e está sendo impessoal. Beleza? Então, vamos lá. Então, ó, princípio da finalidade impõe que a administração pública atue sempre voltando no interesse coletivo, ou seja, no interesse público. O que é importante saber? Dentro da finalidade, sempre existe a finalidade geral, que é a finalidade do interesse público, e cada ato tem uma finalidade, tá? Então, por exemplo, se eu quero que alguém assuma um cargo público após a aprovação no concurso, existe um ato para isso, que tem uma finalidade para isso. Qual é o ato? Ato de nomeação. Depois que o candidato é nomeado, eu preciso de um ato onde ele vá lá, entregue os documentos e assine um termo. É um outro ato, é o ato de posse. Então, cada ato tem uma finalidade. Tá? Então, o princípio da finalidade significa geral e cada ato tem uma finalidade específica, ok? Então, eu posso ter uma finalidade geral, que é o interesse público, e uma finalidade específica. Ok? Mais importante para a minha prova, a finalidade geral, que é atender o interesse público. Beleza? Então, da finalidade, o que eu preciso saber ainda que a gente viu no primeiro dia de aula? Quando a administração pública atinge o interesse público no uso das suas prerrogativas, no uso dos seus poderes, ela fez o correto. Mas quando ela usa os poderes para atender particulares, o que acontece aqui? O chamado desvio de finalidade. O que é o desvio de finalidade? É uma das espécies que nós vimos de abuso de poder. Ok? A outra, nós vimos que é o excesso de poder. Então, toda vez que a administração busca interesses particulares, ela atuou com desvio de finalidade. E esse ato, então, vai ser um ato nulo. Ok? Então, para a nossa aula de hoje, é isso aqui em relação à finalidade.
Que atender a finalidade tem que ser atender ao interesse público. Quando eu não faço isso, eu tive abuso de poder, por desvio da finalidade. Aqui? Aqui? Aqui depois eu chego lá. Fica calmita que nós vamos chegar lá. Tá. E umas exceções aqui é emergência, aqui aviso prévio, nós vamos ver os dois e greve. Tá? Só para nós não perder o foco ali. Vamos lá. Acompanhe comigo aqui, ó. Finalidade, fechou? O que é finalidade? Atender interesse público. E que é isso, é ser impessoal. Memorizem isso, tá? Finalidade é atender interesse público, e se eu faço isso, eu sou impessoal. É isso que eu quero que vocês memorizem. Se eu atender interesses particulares, eu tive o desvio. Essa informação tem que estar na minha ponta da língua. Vamos lá. Próxima situação importante. Travou aqui, deixa eu só passar o meu slide. Vou matar o Luiz ali, né, Luiz? Deu. Acompanha aí, Luiz. Vamos lá. Finalidade, fechou. Vamos para o próximo. Próximo princípio importante. Princípio da isonomia. O que significa o princípio da isonomia? Tratar todo mundo igual, sem qualquer forma de discriminação. E tratar os iguais na medida das suas igualdades e os desiguais na medida das suas desigualdades. Ok? Então, a isonomia nada mais é que eu tratar os iguais na medida das suas igualdades e os desiguais na medida das suas desigualdades. Isso é ser isonômico, ok? É ser impessoal, tá? E é atender o princípio da igualdade. Isonomia, eu nem coloquei aqui, tá? Que é o princípio da igualdade. Mas é possível fazer fatores de exclusão, por exemplo? Nós pegarmos, por exemplo, dentro do critério de isonomia, no concurso da Polícia Militar aqui do Estado, foi garantido 20% das vagas para as mulheres e 80% das vagas para os homens, né? É possível se discutir ou não se houve isonomia nesse concurso. Ou, por exemplo, questão de isonomia. É possível, então, eu ter aqui no concurso do Estado 10% das vagas reservadas aos deficientes. Tá? É uma questão de tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Ok? Isso é isonomia. Mas, principalmente para nós aqui no direito administrativo, o princípio da isonomia aparece muito nos concursos. Tá? Exemplo, as cotas. É um grande exemplo de discussão da isonomia. E outra questão que vocês observaram aqui e que foi uma grande polêmica agora na PM. É possível fazer aqui um limite de idade no ingresso e fazer uma discriminação em relação à idade no ingresso nos cargos? É possível em apenas uma hipótese. Tá? Então o STF ele editou a súmula 683 que diz assim, ó, a idade para inscrição em concurso público só é legítima em face do artigo 7º, inciso 30, que diz que ninguém pode ser discriminado por razão de idade, da Constituição Federal, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo que exerce. Ou seja, eu posso ter limite de idade na prova do DEAP? O que vocês acham? Vai ter limite de idade? Só a idade máxima lá, que é os 70 anos. Tá? Mas eu vou ter discriminação por idade no DEAP? Tive na Polícia Civil? Não. Agora, eu tive na PM? Sim. Qual é o limite da idade aqui no Estado? 30 anos. Tá. Agora eu vou mexer com vocês. 30 anos é o limite da idade para ingresso de soldado e de oficial na PM. Agora, se o militar já é de carreira, tem limite para fazer o concurso de oficial? Não. Isso atende o princípio da isonomia? Em regra, não. Tá? Isso é muito polêmico. Tá? Inclusive, existem decisões para que isso não se aplique. Tá? Porque tem que haver um tratamento isonômico. Mas não sou eu que vou fazer isso, né? Obviamente, tá? Não, ela não muda por causa da legislação do Estado, tá? A colega perguntou por que não muda a idade, né? O Estado, hoje a idade é 30, existe um projeto de lei tramitando agora para 35 anos, né? Ainda não foi aprovado, tá? Passou na Comissão de Constituição e Justiça e vai levar para 35 anos, se for aprovado em plenário. Ainda não foi votado, então a gente não tem como saber, ok? Mas sempre esse limite de idade vem da lei, vem da legislação. Por exemplo, o ingresso nas Forças Armadas, como é que se dá? Através das academias. Nós temos academia para sargento e para oficiais.
existe um limite de idade máximo e existe um limite de idade mínimo. Por exemplo, a maioria começa com 17 e vai até 24 anos. Existe um limite de idade. Agora, quem vai ingressar com o superior, o limite de idade já é de 36 anos. Que há uma discussão dos 30 aqui da PM ser muito baixo, para quem já tem nível superior, tá? Mas, outra coisa, é possível eu ter num concurso público me faltou. Exame psicotécnico? O que vocês acham? Existe uma súmula aqui que fala sobre isso, tá? É possível fazer um exame psicotécnico? Tanto é que para vocês agora no DEAP tem na PM. É possível? Sim, desde que esteja previsto na lei do cargo. E vocês vão ler comigo que está na lei. Então é possível fazer o exame psicotécnico, mas tem que ser na lei e ter critérios objetivos, tá? Então, pessoal, qualquer forma de discriminação que tiver prevista em editais de concurso tem que ter amparo legal. Por exemplo, o que nós percebemos agora da PM? O limite de altura, certo? Inclusive mudou o limite de altura, né? Ficou igual ao das Forças Armadas agora, né? Baixou 5 centímetros, tá? O que significa isso? Que o edital tem que estar de acordo com aquilo que está na lei. Como a lei foi aprovada antes, né? Então baixou ali 5 centímetros, beleza? Então hoje a altura é 1,60 para homens e 1,55 para mulheres, tá? Que é a mesma das Forças Armadas. Certo? Então, a ideia da isonomia é tratar todo mundo igual. Eu sempre faço isso aqui, né, para quem já foi meu aluno. Princípio, então, da isonomia. Nada mais é, né, que o princípio aqui, uma faceta do princípio da igualdade. Quer tratar os iguais na medida das suas igualdades e os desiguais na medida das suas desigualdades. E aí, pessoal, a Constituição Federal diz que a lei, né, tratará todo mundo é igual perante a lei. Artigo 5º. E aí, pessoal, a questão polêmica é o seguinte. A Constituição Federal, ela tem duas igualdades amparadas. Tá? Se eu tratar todo mundo igual, sem qualquer forma de discriminação, eu estou falando aqui de uma forma de igualdade. É a igualdade conforme, tá? A gente chama isso de igualdade formal. Formal, ou seja, conforme a lei. Só que a Constituição Federal não trata todo mundo igual, ela também trata os desiguais na medida das suas desigualdades, ok? Então, o que nós temos aqui, ó? Na Constituição Federal nós temos também a questão das políticas públicas para atender os desiguais. Então, esse tratamento diferenciado que a lei dá, que a gente chama de ação afirmativa, isso aqui é a igualdade material. E aonde que a gente encontra a igualdade material? Nas cotas. Principalmente dos concursos aqui. Mas também nas empresas. Por exemplo, o Temis é uma microempresa. É uma microempresa. Então significa que ele tem tratamento tributário diferenciado. Pode participar de uma licitação e vai ter tratamento diferenciado numa licitação. Tá? Então, quando é microempresa, por exemplo, tem tratamentos que não são igual a uma empresa grande. Por quê? Porque senão a empresa não sobrevive, né? Questão tributária. Então, há desigualdades tanto na questão tributária quanto na questão social. Ok? Aí nós temos aí, muitos devem ter estudado, Minha Casa, FIES, ProUni, Bolsa do artigo 170, Bolsa do artigo 171 aqui da Constituição Estadual. Esses dois artigos nós vamos ver na Constituição Estadual. São bolsas de estudo. Para quê? Para atender, né, as desigualdades dessas minorias que precisam de ajuda. Por quê? Porque o Estado precisa desenvolver. Né? Então, existe a igualdade material e igualdade formal. Tá? Eu coloquei isso aqui porque a Karen vai explicar isso para vocês. Para mim, o que importa saber é o seguinte. O que é igualdade? Né? Tratar todo mundo igual, com algumas discriminações previstas em lei, e que existe principalmente a questão de discussão do limite de idade nos concursos. E é possível desde que o cargo exija. Então, por exemplo, no DEAP, justifica a idade? Não, né? Não tem justificativa.
Eu só tenho justificativa nas Forças Armadas e nas polícias e bombeiros militares. Fora isso, não tem limite. Beleza? Vamos lá, então. Próximo agora, esse aqui também é interessante. Princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade. A FEPESE não cobra muito ele em prova, tá? Eu gosto dele pelo seguinte fator, que é a questão que a FEPESE cobra. Vamos lá. A questão que eu vou explicar isso aqui, para quem já está estudando, é o seguinte. É possível o poder judiciário... Olha a pergunta. Vamos ver quem está estudando aí. É possível o poder judiciário anular um ato discricionário? Olha só. É possível o poder judiciário anular um ato discricionário? O que eu ensinei na aula passada? Jurisdição única. E o que eu pedi para vocês memorizar? Que o judiciário vai sempre analisar a legalidade do ato. Não importa a espécie, se ele é vinculado ou é discricionário. Então, o que vocês têm que saber? Ó, o esquema vai aparecer aqui, ó. Um ato discricionário, quando ele é ilegal, cabe ao Poder Judiciário analisar ele? Sim. Ok? Então, é isso que nós precisamos entender. E a justificativa é essa aqui. É a razoabilidade e proporcionalidade. É isso aqui que justifica o Judiciário analisar. Vou explicar um exemplo agora, tá? Então, isso aqui é mais para a prática do advogado, porque a questão de prova da FEPESE é essa que eu acabei de fazer, tá? Olha só, o que é razoabilidade? Razoabilidade significa adequação entre os meios e os fins que eu quero, tá? Por exemplo, é razoável eu exigir que um candidato da PM corra os 100 metros rasos em 12 segundos? Eu não quero um PM. Não. Qual é o limite lá? É 17 segundos para os homens e 18 segundos para as mulheres. Tá? Agora, se eu exigir 12 segundos, é um atleta. Então, não é razoável isso. Tá? Então, a razoabilidade significa isso aí. Por exemplo, é razoável eu exigir altura no DEAP? Qual a justificativa de ter altura no DEAP? Nenhuma. Então, não é razoável. Ok? Mas isso é muito importante, por exemplo, em concursos, em processos administrativos, onde a adequação entre os meios e os fins não está legal. Tá? Outra situação, princípio da proporcionalidade. Tá? O judiciário não faz distinção nos julgamentos. O que é razoável, o que é proporcional? Geralmente botam junto, botam uma barra, falo dos dois. Mas a doutrina separa o que é um e o que é o outro. Então, razoável, a adequação entre o meio que eu uso e o fim que eu quero. Então, qual o meio? É possível usar aqui altura para um candidato do DEAP? Não, não é razoável. Tá? Agora, proporcionalidade. Isso aqui acontece muito nos PADs. Julgamento de servidores. Tá? O PAD, a proporcionalidade, ela veda a imposição de obrigações e restrições superiores às necessárias. Então, imagine o seguinte, imagine que lá na repartição tem um computador velho. Tá? Imagine que tem um computador velho lá na repartição, já está em desuso, mas está lá na repartição e está ainda controlado o patrimônio dele. E um pai de família, desconhecendo a legislação municipal, resolve levar embora aquele computador para a casa dele, para o filho brincar. Esse computador ainda faz parte do patrimônio, mas ele já não tem, mas é inservível já. Ok? Aí, estão fazendo um inventário de patrimônio e fazem o levantamento do patrimônio do órgão e verificam que está faltando um computador. Vai para cá, faz esse indicando, descobre-se que esse computador estava lá na casa desse servidor. Aí, o secretário manda abrir um PAD. Manda abrir um PAD, a comissão é nomeada 3 servidores, e os 3 servidores concluem o PAD que esse servidor aqui praticou um ato de natureza grave e que tem que ser demitido. Vocês acham que isso é proporcional ou não? Um computador velho, que estava já descartado da administração pública, um servidor que vamos pensar que tem 20 anos de serviço, bom comportamento, nunca teve nenhum tipo de restrição, é proporcional essa punição em relação a ele? Não.
Então, isso aqui é muito utilizado por advogados em PADs. A razoabilidade e proporcionalidade. E aqui tu pode levar para o judiciário. Vamos lá. O ato de punir o servidor, ele é vinculado ou é discricionário? A necessidade de punir é vinculada, ou seja, o prefeito tem que punir. Agora, como ele vai punir, tem uma margem na lei. A lei leva em consideração os antecedentes, o dano, a vida anterior, as atenuantes, as agravantes. Então, é feita uma discricionariedade ali na aplicação da punição. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Existe a possibilidade de dar uma suspensão para esse servidor. Tá? Mas o que a administração fez? Resolveu demiti-lo. Ela exagerou. Concorda comigo? O prefeito tinha discricionariedade de punir o servidor, escolher a punição? Sim. Agora, essa punição foi proporcional ao dano, ao fato, ou ela extrapolou o dano e o fato? Tá, vamos lá. Se o ato fosse discricionário, analisando apenas o mérito de punir, poderia o juiz analisar? Analisar apenas o mérito, poderia o juiz analisar? Não. Nós vamos aprender isso daqui um pouco, quem não sabe ainda. O juiz não pode analisar o mérito do ato. Agora, se esse prefeito exagerou, se o prefeito exagerou, foi desproporcional na atuação dele, cabe sim ao juiz analisar, e nós não estamos mais falando de mérito, e sim de ilegalidade. Então, quando tem abuso nos PADs, cabe o juiz analisar sim, porque houve excesso. Ok? Então, nós estamos falando, não estamos mais falando de mérito, estamos falando de legalidade. Então, essa aqui é a garantia de que um advogado possa buscar o Poder Judiciário para anular um PAD irregular, um PAD que seja abusivo. Entenderam? Então, é essa a saída aí para os advogados, tá? Então, até coloquei a frase do Marcelo Alexandrino aqui, ó. A proporcionalidade e a razoabilidade são limites da discricionariedade. Tá? Até que eu escrevi a frase aqui, ó. São limites da discricionariedade. E se são limites da discricionariedade, ó, possibilitam que o judiciário analise a questão de legalidade. Tá? Então é importantíssimo, mais pela questão da autotutela do que sim pelos esses dois princípios que a FEPES não aborda. Tá bom? Quem aborda isso aqui? CESP-NB, FCC, daí igual ao princípio aqui. Certo? Vamos lá. Contraditória e ampla defesa. Dois princípios importantíssimos para o dia a dia do advogado e pouquíssimo importante para a FEPES. O que é o contraditório e o que é a ampla defesa? São princípios da individualidade, né? Princípios individuais, fundamentais do ser humano, que garante para nós, ó, primeiro, contraditório, eu ter ciência do processo e poder exercer uma defesa técnica. Ampla defesa é eu usar todos os meios de prova que eu tenho. Então, contraditório é eu poder exercer o meu contraditório e ainda ter todos os meios necessários de defesa. Tá? O que eu preciso saber do contraditório e ampla defesa para uma questão de prova? Isso aqui, ó. É possível eu cobrar para que o servidor entre com recurso ou um cidadão entre com recurso? Vamos pensar o seguinte, a prefeitura aumentou a alíquota do IPTU lá em cima. Vocês podem ou não podem recorrer disso? Tem que pagar antes o tributo ou não? Não. Tá? Administrativamente, não. Só que isso era muito comum das prefeituras cobrar. Aí o STF veio e disse, pode parar. Isso aí fere o contraditório e ampla defesa. Tá? Então, ó, ela diz o seguinte, ó, é incondicional exigir, ó, a exigência de depósito ou arreloamento prévio de dinheiro ou de bens para receber o recurso. Se não, né, nós teríamos primeiro pagar o IPTU para depois recorrer. Aonde que isso é assim? No judiciário. Quem é advogado aqui? Quem atuou já no tributário? Para fazer defesa no tributário, tem que garantir o juízo. Senão não apresenta o embargo da execução. É uma exceção, tá? É lá no judiciário. Na parte administrativa, vai discutir aqui com a Fazenda do Estado, tu não precisa apresentar dinheiro. Não vai ser exigido dinheiro de ninguém para apresentar um recurso. Ok? Não pode. Tá bom? E outra questão importante. No processo administrativo disciplinar,
é obrigatória ou facultativa a presença de advogado? Ela é facultativa, tá? Se faltar o advogado, anula o processo? Não. Só que agora vamos lá. A faculdade de ter ou não advogado é da administração ou é do servidor? Do servidor. Então, se, por exemplo, um servidor for impedido de ter um advogado no processo e ele requereu a presença de um advogado, anula o processo? Aí anula o processo. Então, a faculdade de ter ou não ter um advogado num processo disciplinar é do servidor e não da administração. Ok? Então, aqui tem a súmula número 5. Ó. A falta de defesa técnica por advogado no PAD não ofende a Constituição. Então, não precisa ter. Mas se o servidor quiser ter, é de direito dele. Daí não pode impedir, inclusive no militar. Inclusive no PAD militar. Tá? Beleza? Vamos lá, então. Próximo. Continuidade. O que é o princípio da continuidade? Significa que a administração pública tem que ter continuidade dos serviços. Tá? O que significa isso na prática, professor? Significa o seguinte, ó. Se, por exemplo, aconteceu um acidente aqui na frente e alguém se quebrar aqui na frente, tem que vir um bombeiro recolher ele ou uma ambulância? Tem, né? Tem que ter continuidade. Chegou lá no hospital regional, tem que ter um médico? Tem que ter médico? Tem, né? Continuidade. A pessoa vai morrer na fila. E se morrer? Se morrer, cabe uma indenização por falta de médico. Ok? Então, a regra é que o serviço seja contínuo. Tá? A prestação de serviços públicos tem que ser contínua. Tanto é assim que, por exemplo, é vedado a Polícia Militar fazer greve. Assim como os bombeiros, é impossível fazer greve. E as Forças Armadas também. Agora, o servidor pode fazer greve? O servidor pode fazer greve. Desde que tenha um mínimo para garantir o órgão. Né, em questões de urgência e emergência, por exemplo, principalmente a área de saúde e a área de educação. Agora vamos lá. A regra, então, ó, a regra é ter continuidade. O princípio da continuidade está relacionado aos serviços, ó. Está relacionado aos serviços públicos. Então, os serviços públicos têm que ser contínuos. Né? Alguém que gostaria de chegar no hospital e não ter um médico? Tá? Um médico, eu estou falando um médico do SUS, né? Assim como uma escola. Agora vamos lá. A regra é continuidade. Mas existe exceção onde eu posso parar a prestação do serviço? Sim. Primeira situação eu encontro na lei de concessões, onde eu tenho as concessionárias de serviço público. É possível, por exemplo, a Casan ou a Celesc paralisar um serviço por questões de emergência? Rompeu uma adutora ou caiu lá uma árvore em cima de uma torre de transmissão? Pode paralisar. Questão de emergência, tá? Outra situação que ela pode paralisar, quando houver aviso prévio por questões de manutenção. Precisa fazer uma manutenção na rede. Quem já se cadastrou aqui, vou pegar água aqui, Luiz, me acompanha. Quem já se cadastrou no site da Celesc, não recebe um aviso no celular, do SMS? Tá. Ela está fazendo isso de favor? Não, ela está atendendo esse artigo. Tem que haver um aviso prévio quando vai paralisar, né, o serviço, tá? Então, aviso prévio para manutenção ou questão da rede. E também é possível fazer a paralisação por questões de inadimplemento, por questões de falta de pagamento do usuário. Então, se o usuário não paga, por exemplo, a conta da luz, é possível que corte a conta da luz. Ok? Então, claro, há várias discussões em relação a isso, questões de dignidade humana, etc. e tal, mas se chegou ao entendimento que a questão de paralisação por falta de pagamento atende à supremacia do interesse público sobre o do particular, garante a continuidade e garante a isonomia. Então, se todo mundo deixar de pagar, vai ter o serviço. Então, é isso que o STF entendeu. Inclusive, esse inciso se aplica a uma prefeitura. O que vocês acham? Se a prefeitura deixar de pagar a conta de luz, corta a conta de luz ou não corta? Restrição. Vai cortar desde que não corte serviços essenciais. Então,
Então, o que já aconteceu aí na nossa prefeitura de Xaxim, né? O prefeito, os dois exemplos eu uso de Xaxim porque ele deixou esse exemplo para nós. Ele deixou de pagar a conta de luz e foi cortada a conta de luz. O que cortou lá na prefeitura? Cortou da sede, mas não cortou da iluminação pública, segurança, não cortou dos hospitais, lá da rede de saúde, e não cortou das escolas, obviamente. Então só cortou onde não tem serviço, que é da sede mesmo, tá? Brincadeiras à parte, tem a tributação, tem um monte de coisa importante lá, mas cortou a da sede para forçar ele a pagar. Beleza. O que pode, tá? Então, em relação à continuidade, aviso prévio por questões de manutenção e inadimplemento do usuário, por questões de vai paralisar o serviço também, salvo serviços essenciais, vai paralisar. E outra situação importante é o seguinte: e se a prefeitura deixar de pagar um contrato de prestação de serviço? Exemplo de Xaxim também me ajudando. O prefeito de Xaxim deixou de pagar a coleta de lixo. E aí, corta o lixo ou não corta o lixo? Tem uma empresa que tem que pagar funcionário, tem os custos. Ela para de prestar o serviço ou não? Para, mas só depois de 90 dias. Então, até 90 dias, tem que continuar prestando o serviço. 91, pode parar. Aí deixa que crie rato e aí força que o prefeito pague. Aí ele pode ter, ele tem dois caminhos. Sim, tem que pagar o que ficou para trás. Ele tem que pagar tudo que ficou devendo. Tem que ficar os 90 dias devendo, ele vai ter que pagar tudo com correção monetária. Agora, olha o detalhe. Ele tem dois caminhos, a empresa. A empresa pode, isso aí eu dou aula, quem estudou comigo Polícia Civil, eu dei aula, era uma questão de prova da Polícia Civil. Rescisão contratual. Por exemplo, o inadimplemento gera rescisão ou suspensão do contrato. O fornecedor que escolhe o que ele quer. Ele quer suspender a prestação do serviço até que o prefeito pague, ele para, foi o que aconteceu lá, né? Parou tudo. E aí começa os ratos a vir tomar conta, né? Parou. E a segunda hipótese é ir judicialmente romper o contrato daí. É uma opção judicial daí, dele romper o contrato. Tá? Então, isso aqui não cai na prova de vocês muito. Tá? Não é forte para a prova de vocês. Não pode ter. É vedado. Não pode. Não pode. Não pode. Polícia Militar não pode. Então vamos dizer assim, vamos dizer que ocorreu então a greve lá no DEAP. O pessoal lá. O DEAP vai ter sérios problemas. Sim. No DEAP, assim, ó, se por exemplo, vamos pensar aqui que um percentual do 100% do DEAP resolveu tirar a greve, não vai ser autorizado. Automaticamente o governador vai ter que dar um ato e quem está de greve vai ter que devolver o dinheiro para o Estado. E vai sofrer. O que pode. Isso. O que eles vão fazer? Um serviço mais precarizar o serviço. Ele não pode parar tudo. Não pode parar tudo. Se for determinado que eles voltem e eles não votarem, estão tudo demitidos. Não é nem demissão, é exoneração depois. Não, mas eu digo assim, a questão o pessoal que está no estágio probatório não vai fazer, beleza, vai ficar. Mas daí não vai envolver a questão de segurança dos que ficar. Não, mas se tu está em estágio probatório, tu tem que andar melhor que os outros. Não, mas dizendo assim, a questão tua lá do ambiente do trabalho. Não, mas isso aí é entre eles daí, né? Nós estamos falando legalidade. Qual a legalidade? Pode fazer greve ou não pode fazer greve? Pode fazer greve. Agora, de serviços essenciais, não. Esse tipo, segurança, saúde, educação, não dá para parar. Muito discutível a questão da educação, né? O Brasil leva meio assim a educação. Se é saúde, o povo já enlouquece, né? Ou segurança. Mas a educação a gente leva meio assim. Né? Por isso tem muita greve na educação. E não deveria ser assim. Vamos lá, pessoal. Foca aí comigo. Nós temos 10 minutos, tá? Então, vejam bem. O princípio da continuidade do servidor. Autotutela é um princípio importantíssimo. Eu preciso que vocês estejam tranquilos. Então vai ser na próxima aula. Então agora nós vamos fazer as questões da FEPESE até o que a gente viu agora. Então na próxima aula eu vou repetir a autotutela aqui
E aí nós vamos esmiuçar a tutela, porque esse cai muito, tá bom? Então vem comigo aqui, vamos fazer as questões. E ficou só a autotutela para a próxima aula. Daí na próxima aula a gente já começa o assunto, que é o grande assunto, que é a organização. Vamos aprender o que é autarquia, o que é fundação, empresa pública, tá? Então vamos embora, vamos fazer as questões de prova aí. Onde é que eu deixei minha água? Pode esperar aí, Luiz, só pegar minha água aqui. Essa é a minha, né? Conta do não pagamento. Pessoal, ali aquela questão dos 90 dias, como não cai licitações para vocês, é só a teoria geral. Se fosse licitações, daí eu entraria no artigo, mostraria como é que rescinde o contrato. Como não está no edital licitações, é diferente, por exemplo, uma preparação da Polícia Civil, que eu mostrei, aí eu fui para a lei de licitações, tal. É mais amplo agora, é só a noção da teoria mesmo. Vamos lá, aquece aí as turbinas, respira fundo e vamos gabaritar nessa prova. Questão da FEPESE 2017, da Polícia Civil, aí, agente da Polícia Civil. Trata-se do princípio básico da administração pública. Ó, um princípio básico da administração pública. Princípio básico da administração pública, tá? Proclamando a igualdade de tratamento que deve ser dispensados aos administrados que se encontram em uma situação jurídica isonômica, idêntica. Tratar os iguais na medida de suas igualdades e os desiguais na medida de suas desigualdades. Mas eu tratar todo mundo igual, eu atendo o princípio da isonomia, e isso significa... Ok? Cai ou não cai na prova? Cai. Ok? Então, questão fácil. Não dá para errar essa. Não tinha que acertar nada de português. Tá? Vamos lá. Próxima questão agora. Polícia Civil 2017. Será que vai estar na próxima prova? Nem tenho dúvida. Na aula passada nós já fizemos uma do DEASE, né? Então vamos lá. Designa o princípio fundamental da administração, cujo núcleo é a busca da produtividade, economicidade, presteza. Alguma dúvida aí? Então vamos lá. É a busca da produtividade e economicidade que impõe a execução de serviços com presteza, perfeição e rendimento funcional, a fim de reduzir desperdícios com dinheiro público. E aí? Legalidade, probidade. Dada, né? Não dá para errar isso aí também, tá? Duas questões da Polícia Civil, uma de escrivão e de agente, dada. Pessoal, só faltaria mais 5 de direito administrativo. Olha só, então tem que dar 6, que nem nós falamos na aula passada. Nós temos que buscar no mínimo 4 das 6, tá? Vamos lá. Olha só, agora a questão de agente socioeducativo, 2013, então é padrão para nós. Qual o instrumento que dispõe o cidadão para combater aí, né, fazer o controle dos atos públicos, ou seja, atos que têm improbidade, por exemplo, ou tem aí uma ilegalidade absurda. Qual é o instrumento que o cidadão tem? Olha só, ação civil pública, quem que propõe? Ministério Público. Ação da improbidade, Ministério Público. A pessoa jurídica lesada também pode entrar, a prefeitura também pode entrar com a ação. Direito de petição, qualquer um de nós, mas é para pegar informações nossas. Habeas data, informação do impetrante, né, de um remédio constitucional. Petição é direito de pedir qualquer coisa dentro da administração, tá? Então, o remédio constitucional que dispõe o cidadão, o instrumento ali que dispõe o cidadão, ação popular. Então, não tenho dúvida que vai cair isso aqui na prova, tá? Vamos para a próxima questão agora. Agente socioeducativo 2013. De acordo com os princípios do direito administrativo, não mais se admite que o administrador e os servidores tenham atuação insatisfatória,
Assim, o serviço deve buscar resultados satisfatórios, zelando pela boa qualidade da administração, da ação administrativa. E aí? O que vocês acham? Eficiência. Cuidado que o boa administração aqui não é da moralidade, tá? O boa administração aqui é de ser eficiente, tá? É isso que ele está dizendo ali, ó. Busca de... Qual era o gabarito ali, ó? Busca de resultados satisfatórios, tá? Quando eu busco resultados, eu sou eficiente, tá? Beleza? Vamos para a próxima questão agora. Agente penitenciário do DEAP 2013, último concurso. De acordo com os princípios do direito administrativo, ao administrador só é dado fazer o que a norma lhe permite ou lhe autoriza. Só é dado fazer aquilo que a lei, a norma lhe permite fazer. Princípio da legalidade. Tá bonito de ver, né? Facinho, facinho. Pessoal, essa aqui é aquela que tem que bater e correr para o abraço, né? Vamos lá agora. Essa eu não ensinei, mas o gabarito está lá no quadro. O prazo prescricional para a administração pública anular atos administrativos que decorram de efeitos favoráveis ao destinatário, salvo uma fé de 5 anos. Vai ser a cena dos próximos capítulos. Na anulação, quando o ato é ilegal, né, a administração pública tem 5 anos para propor ação, salvo se o ato tem má fé. Ok? Então, questão dada. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Fechou. Vão com Deus e até a próxima aula.